Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 7 de julho, e o tema do estudo de hoje é o Anjo do Senhor. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 2. E aqui a Bíblia diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça numa chama de fogo, como acabamos de ler em Êxodo capítulo 3, verso 2. Quem falou com ele do meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus, conforme está em Êxodo capítulo 3, versículo 4. E aqui no verso 4 a Bíblia diz: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro, que em hebraico é malach. Dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. E que fique bem claro, no caso aqui, a expressão anjo do Senhor atribuída a Deus não quer dizer que Deus seja um anjo. Ele não é. A questão é que Deus se manifestou a Moisés como um mensageiro. Deus tinha uma mensagem de libertação. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor, e eu faço aqui um parênteses. Nesses casos, a expressão anjo do Senhor, a palavra anjo, vem com A maiúsculo. Então, anjo do Senhor com A maiúsculo, aqui, é uma pessoa divina. Conforme os textos de Gênesis 22, verso 11 e do verso 15 a 18, capítulo 31, verso 3 e verso 11 e 13, Juízes capítulo 2, versos 1 e 2, e o capítulo 6, do verso 11 a 22, e Zacarias capítulo 3, nos versos 1 e 2. O anjo do Senhor, repetindo e lembrando aqui aparecendo com A maiúsculo na Bíblia, não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. E como ao longo do tempo ele tem se manifestado assim, Cristo é o mensageiro de Deus, que nos transmite a palavra do Pai, mesmo que Jesus também seja o próprio Deus, assim como o Pai e também assim como o Espírito Santo. Conforme Êxodo capítulo 3, do verso 7 a 12, o sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido e um profundo clamor por ajuda. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou preocupação por eles, como ele mesmo diz em Êxodo 2, do verso 23 ao 25. O Senhor o chamou de meu povo, conforme Êxodo capítulo 3, verso 7. Ou seja, antes mesmo do Sinai e da confirmação da aliança, eles eram seu povo. E ele os faria habitar e prosperar se obedecessem na terra de Canaã, como havia prometido aos seus antepassados. Deus disse a Moisés que o estava enviando ao faraó para cumprir uma tarefa específica. Conforme Êxodo capítulo 3, verso 10, Deus diz: Agora venha, e eu enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Novamente, Deus os chamou de o meu povo. Que tarefa gigantesca! Diante disso, Moisés reagiu com uma pergunta. Pergunta essa que está em Êxodo capítulo 3, verso 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Compreendendo tudo o que iria acontecer e qual seria o seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido. Logo no início da história, temos uma indicação do caráter de Moisés, de sua humildade e do senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. E ao concluir aqui a lição de hoje, eu deixo com você também o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é Êxodo capítulo 32. Leia a palavra de Deus. Veja o que o 32º capítulo de Êxodo tem para te dizer. Pode ter certeza,
Alguma coisa muito importante Deus vai lhe ensinar. E eu desejo que esse Senhor maravilhoso, nosso Deus, te abençoe muito no dia de hoje. E com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.